Então, gente, voltando aqui na página 226, nós temos uma regionalização do IBGE desses estados de 1942, tá? E ele dividiu o Brasil em cinco grandes regiões: Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro. Essa regionalização levou em conta principalmente os aspectos naturais, tá bom, gente? Então, pensando nos aspectos naturais, nós tivemos essa regionalização de 1942, tá bom? Tá? Então, ó, aqui tá dando até um dado pra gente, né? Se você sabia que existia floresta amazônica no estado do Maranhão, ela está presente em mais de 50% do seu território. Por isso, em 1942, o estado pertencia à região norte, tá? Então, ele está mostrando aqui para nós que a floresta amazônica ainda existia aqui, ó, no Maranhão, tá? Então, aqui, ó, nós temos o território do Acre, Amazonas, Maranhão, tá? Se vocês perceberem, essa não é a mesma divisão que nós temos hoje, tá? E aí, aqui, descendo um pouquinho, em 1960, o Brasil passou a ter uma nova capital federal, né? Porque Brasília foi lá feito uma cidade moldada, né? E aí, algumas outras mudanças fizeram o IBGE fazer uma outra, né, regionalização, tá? Continuavam a ser 5, mas os estados foram agrupados de outra maneira. O IBGE passou a considerar outras características para poder regionalizar, tá? Além disso, 2 regiões ganharam nomes diferentes, tá? Leste e Centro-Oeste, tá? Porque nós tínhamos aqui em cima a região que se chamava aqui, ó, Este, tá? E só escrito aqui, ó, Centro, tá? A gente não tinha Centro-Oeste, ok, gente? Então vamos lá. Nós temos aqui, então, ó, diferentemente do outro mapa de 1942, nós temos aqui outros territórios, ó. Território de Rio Branco, território do Amapá, que não existia anteriormente, tá? Espírito Santo, Rio de Janeiro, sim, já existia, tá? O que mais mudou aqui? Nós tivemos também, né, a Bahia aqui, ó, de Guanabara, que também não era dividida. Depois daqui de 1960, ela foi dividida, tá bom? Depois, em 1988, com a publicação da nova Constituição Federal, tornou-se oficial a regionalização que vale até hoje. 27 unidades de federação, que são 26 estados e 1 Distrito Federal, que foram agrupados considerando várias características naturais, né, vegetação, histórica, né, que é a histórica da ocupação e econômica, ok? E aí nós temos aqui atividade. Para que serve a regionalização de um país? Gente, vendo tudo isso daqui, para que serve, né? A gente chega a qual conceito, tá? De que a gente precisa pensar que a gente tem que conhecer melhor o nosso país e que o nosso país é muito grande, tá? O nosso país ele tem tamanho praticamente de continente, né? Um tamanho continental. Então, a partir daí, eles pensaram de uma forma melhor para que a gente pudesse ter uma divisão legal, né? Desse país, tá bom? Então, a regionalização ela serve também, né, para diminuir as desigualdades sociais, tá? E a desigualdade econômica, tá bom, gente? Então, a gente vai para a página 228.
Quem mais regionaliza? Então, aqui na página 228, nós temos a regionalização de Pedro Pinchas Jaeger, tá? Ele foi um geógrafo brasileiro, tá? Criou uma regionalização do Brasil diferente do IBGE, tá? Na sua divisão, ele levou em consideração características econômicas, tá? Somente características econômicas, como o desenvolvimento de indústrias, e não considerou os aspectos naturais. Então, ele só pensou nas indústrias que geram dinheiro para a economia, tá? Com isso, ele dividiu o Brasil em 3 regiões: Amazônia, ok? Nordeste e Centro-Sul, tá? Então, ó, ele dividiu só em 3 regiões. Eu não tenho mais aqui a região Sudeste, não tenho Centro-Oeste, né? Não tenho Nordeste, não tenho a região Norte, não tenho a região Sul, tá bom, gente? Então, eu tenho só 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, por conta das características econômicas, tá? Que é questão de dinheiro, tá? Os estados que geram dinheiro. Então, de acordo com a regionalização de Jaeger, quais são os estados que pertencem a mais de uma região, tá? Então, a gente teria que olhar aqui, ó, esses estados, ó, que estão na divisão aqui, ó. Mato Grosso aqui, ele está aqui dividindo, né? Então, nós temos regionalização da Amazônia e Centro-Sul, certo? Tocantins também temos. Que mais aqui? Nós temos o Piauí, nós temos a Bahia, nós temos Minas Gerais, tá? O Maranhão, todos esses estados fazem, né, fazem parte de 2, né, regionalizações, tá, gente? Depois da número 2, a gente tinha que imaginar quantas pessoas moram em cada um dos estados. Caso vocês resolvessem utilizar a regionalização feita por Pedro Pinchas e mandar uma equipe para pesquisar cada região, quais problemas enfrentariam na hora de representar os dados, né? Então, assim, na hora de você representar os dados, será que com essa regionalização de somente 3 lugares, não seria difícil você fazer essa representação? Eu acho que complicaria um pouco aí, né? E aí nós temos também o Milton Santos, que também é um geógrafo brasileiro, né? Ele propôs a divisão do Brasil com base em características econômicas, principalmente as atividades agrícolas, tá? Então, o Pedro, ele dividiu em questões de indústrias, tá? Então, econômicas também, porém, questões de indústrias. E aqui, o Milton, ele dividiu em questões agrícolas, né? Que é do plantio, tá? Então, ele divide assim: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada, tá? Totalmente diferente daquilo que o Pedro dividiu, tá? Então, assim, o Milton Santos, ele baseia-se no cenário do fim da década de 1990 e o começo dos anos de 2000, né? Que foram considerados como influência as transformações tecnológicas e científicas, tá? Porque houve essa transformação científica nessa questão agrícola, né? Tá bom, gente? E também houve uma modernização agrícola, instalação e desenvolvimento de polos científicos que ficavam, né, em determinados lugares, ajudando este desenvolvimento. Para o trabalho com a regionalização proposta por Milton, ele mudou muita coisa da regionalização do Pedro, né?
Então, se a gente for comparar um mapa do outro, né, a gente vê que aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro estão aqui, ó, tudo juntos na região concentrada. Se a gente for pensar aqui, nessas regiões a gente não tem muito plantio, né? A região que tem maior plantação, né, fica aqui na Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia, certo, gente? Então, observando os mapas, nós teríamos que responder as questões. Em cada mapa, o estado onde você mora está localizado em qual região, tá? Então, a gente olhando lá no mapa do Pedro, né? O nosso estado, ele está na região Centro-Sul. E se a gente olhar aqui no mapa do Milton, o nosso estado está na região concentrada, tá, gente? Depois, cite um elemento em comum entre as regionalizações de Pedro Pinchas, Jaeger e a de Milton, né? Eu vejo um elemento comum que é, por exemplo, as características econômicas, né? Vocês veem que São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraná, Santa Catarina, estão ali sempre juntos, né? Então, essa é uma coisa bem comum entre elas, por essa questão econômica, tá, gente? Então, eu vou parar aqui nessa questão B e vou continuar no próximo vídeo.